Olá, amigo prevencionista, espero que você esteja bem. Vamos iniciar a nossa aula sobre vibrações de mãos e braços e hoje com um exercício prático, resolvendo aqui uma questão para avaliação de vibrações, conforme a NHO 10 da Fundacentro. Então, nessa aula, nós vamos calcular o AREP, ARI, AREM, né? Fazendo um exercício prático mesmo aqui de como fazer essas continhas para você conseguir encontrar o harém e comparar ali com o nível de ação e o limite de tolerância. Lembrando, mais uma vez, todos esses cálculos atendendo a NHO da Fundacentro número 10 para as vibrações de mãos e braços. Então é isso, vamos iniciar aqui a nossa aula. Então eu trouxe aqui um cenário para a gente estudar. Então é um jardineiro que opera uma motosserra durante 2 horas por dia, com ciclos de 20 minutos de operação contínua. Então muitas vezes entender esse cenário é uma das partes mais complexas, né? Mas a gente precisa acompanhar o trabalhador, entender ali a sua rotina de trabalho para essa avaliação se tornar representativa da exposição. Então nós temos aqui o trabalhador realizando alguns ciclos, cada ciclos com duração de 20 minutos de operação, né. Então ele fica utilizando a motosserra durante no máximo 2 horas. Então ele trabalha 20 minutos, faz uma atividade em um outro período, né, durante esse intervalo entre um ciclo e outro, e ele volta para a atividade de motosserra, mas não passa ali de 2 horas por dia, e cada ciclo de 20 minutos. Então foi colocado o acelerômetro no trabalhador, né, os sensores, né, de vibração, e ali nós obtivemos alguns valores, né, para cada eixo. Então nós temos a aceleração média no eixo X, que foi de 5 metros por segundo ao quadrado, no eixo Y de 4 metros por segundo ao quadrado e no eixo Z de 3,5 metros por segundo ao quadrado. Então, o acelerômetro mediu esses valores aqui e o equipamento ele vai te dar esse valor, né? Alguns equipamentos eles podem inclusive te dar o resultado já de algumas medições, o resultado de alguns cálculos que você faz a partir dessas medições. Mas a gente vai considerar aqui que nós teremos somente o valor da aceleração para cada eixo, tá? Vamos lá, vamos seguindo agora para começar a resolver esse problema. Bom, então nós vamos começar aqui, pessoal, com o cálculo da aceleração resultante, né? A AMR, aceleração média resultante. Então, de acordo com o NH10, a aceleração resultante, ou AMR, é calculada pela seguinte fórmula. Então, a AMR vai ser igual, dentro da raiz, AM, né, a aceleração média de x ao quadrado, mais a aceleração média de y ao quadrado, mais a aceleração média de z ao quadrado, tudo isso dentro da raiz, tá? Então é essa fórmula que nós temos aqui para calcular a aceleração resultante. O que nós vamos fazer nesse momento é substituir os valores. Então o equipamento já nos deu o valor da aceleração em cada eixo, né? Então no eixo X nós já temos um valor, no Y, no Z nós temos valor também. Então eu vou só substituir, né? Então dentro da raiz eu vou colocar 5, que é o valor da aceleração no eixo X, ao quadrado, mais eu vou colocar agora o valor da aceleração do eixo Y, que é 4 ao quadrado, mais o valor da aceleração do eixo Z, né? Que nós já tivemos ali pelo equipamento, que é 3,5 ao quadrado. Tudo isso dentro da raiz, né, quadrada. Então, o valor da aceleração resultante será igual a 53,25, que é o valor ao quadrado de todos esses valores aqui, e a soma deles, né? Isso dentro da raiz. Então, raiz quadrada de 53,25 deu 7,29 metros por segundo ao quadrado.
Então, este valor de 7,29 metros por segundo ao quadrado representa a aceleração resultante da vibração para cada um dos ciclos de operação da motosserra. Então, para cada ciclo, né, essa é a aceleração resultante que o trabalhador está exposto. Não acaba ainda. Nós temos que calcular agora a exposição parcial, o AREP, a aceleração resultante, né, da exposição parcial. E o que seria o AREP, né? Por que é parcial? Se eu tivesse aqui outros ciclos, né, na realização desse trabalho, eu teria que considerar cada um deles. Então, eu tenho aqui ciclos de 20 minutos, eu tenho aqui ciclo de 20 minutos, mas eu poderia ter ciclos, considerando ciclos de 10 minutos, ciclos de 2 horas, 1 hora. Então, para cada ciclo que esse trabalhador realiza, né, eu teria que ir ponderando, né, no AREP. Como eu tenho um ciclo só, né, um 20 minutos inclusive, então eu vou simplificar aqui essa equação, tá bom? Então a exposição parcial à vibração AREP é calculada para cada ciclo de exposição, né? Considerando que o trabalhador opera a motosserra em ciclos de 20 minutos, ou seja, 120 segundos, a fórmula da aceleração será: então, a AREP é igual à aceleração média resultante vezes, dentro da raiz, o tempo de cada ciclo dividido pelo tempo da jornada de trabalho, o tempo de referência da jornada de trabalho, tá? Tudo bem, percebam o seguinte, eu estou transformando tudo para segundos. Você poderia estar fazendo tudo em minutos também, em horas, não tem problema, desde que você tenha a mesma unidade, né, no numerador e no denominador. Então aqui eu estou transformando tudo em segundos, tá? Então o tempo de cada ciclo, né, é de 1.200 segundos, é o tempo de um ciclo. E nós temos aqui também que o tempo total de referência para realizar a jornada é de 8 horas ou 28.800 segundos. Então agora eu vou substituir os valores, né? Então em AREP nós temos o valor igual, né, o AMR, que é a aceleração média resultante, que é de 7,29, vezes, dentro da raiz, os 1.200, que é o tempo do ciclo, dividido pelo tempo total, né, da jornada de trabalho. Então, nós teremos aqui 7,29 vezes 0,2041, que é referente aos 1.200 dividido por 28.800 dentro da raiz, né? Raiz quadrada do resultado dessa divisão. Então, o AREP, que é a aceleração resultante da exposição normalizada, é de 1,49 metros por segundo ao quadrado. Então, 1,49 é a aceleração parcial para um ciclo de 20 minutos, tá bom? Então aqui nós temos o AREP. Acabou, hein? É só comparar esse valor com o limite de tolerância? Não, ainda não. Por quê? Porque nós precisamos encontrar a aceleração normalizada, né? O limite de tolerância é em aceleração normalizada. Então vamos seguir aqui com a nossa avaliação, com o nosso estudo de caso. Muito bem, agora o passo 3, nós vamos calcular o ARI, né, que é a exposição total. Então aqui nós teremos a aceleração resultante, né, da exposição total desse trabalhador. Então agora precisamos calcular a exposição total, o ARI, para a jornada de 2 horas de uso diário da motosserra. Então lembra que no AREP, na parcial, nós calculamos o resultado da aceleração, né, considerando ali um ciclo de 20 minutos. Mas nós vimos no exercício também que o trabalhador realiza mais de uma vez esse ciclo de 20 minutos, mas sempre totalizando ali 2 horas por dia. Então agora eu vou calcular a aceleração da exposição total daquele dia dele, né? Lembrando que ele fica 2 horas operando a motosserra. Então sabemos que o jardineiro opera a motosserra por 2 horas, o que equivale a, lembra que eu estou transformando tudo para segundos, então 2 horas em segundos será igual a 7.200 segundos. Então nós vamos utilizar qual fórmula agora? Para a aceleração
resultante da exposição dele vai ser igual o AREP, que nós calculamos aqui no passo 2, aceleração resultante da exposição parcial, vezes, dentro da raiz quadrada, o tempo total, dividido pelo tempo padrão da jornada de trabalho de 8 horas. Tá? Então, substituindo os valores, nós teremos o ARI é igual a 1,49, que é o resultado do AREP, vezes, dentro da raiz quadrada, 7.200 dividido por 28.800. 7.200 referente às 2 horas, né, de uso da motosserra na jornada, dividido pelo tempo total da jornada de trabalho, em segundos. Então, nós teremos aqui um ARI de 0,745 metros por segundo ao quadrado. Né? Então, veja que nós fomos fazendo passo a passo, evoluindo aqui até chegar na exposição total. Né? E o próximo passo é calcular o AREM. Então, vamos lá definitivamente para o passo mais importante aqui da nossa avaliação. AREM, pessoal, passo 4, normalização da exposição. Então, para calcular a aceleração resultante de exposição normalizada, o AREM, consideraremos o tempo de exposição em relação ao limite de referência de 8 horas, ou de 28.800 segundos. Para isso, utilizamos a fórmula. Então, vamos lá, a fórmula do AREM vai ser igual o ARI, que nós calculamos no passo anterior, vezes, né, agora é o tempo total da jornada de trabalho, dividido pelo tempo que ele ficou ali realizando a operação da motosserra, isso dentro da raiz. Né? Então a fórmula é parecida com a anterior, a gente só inverteu aqui o tempo, né? Então a gente vai considerar do total da jornada quanto ele ficou operando, né? Então eu dividi o tempo total pelo tempo que ele ficou operando, né? Isso dentro da raiz vezes a aceleração resultante da exposição dele. Então, substituindo os valores, a gente vai ter AREM igual 0,745 vezes, dentro da raiz, 28.800 dividido por 7.200. Então, aqui a gente obteve um AREM no final de 1,49 metros por segundo ao quadrado. Finalmente, esse é o nosso AREM. Então, o que a gente tem que fazer agora? Interpretar os resultados, né? Então, de acordo com o NHO 10, para vibrações de mãos e braços, o limite de exposição para vibrações é de 5 metros por segundo ao quadrado, como nós já vimos, inclusive, em outras aulas aqui, né, pessoal? Então, o limite de tolerância é 5 e nós obtivemos 1,49. O que isso significa? Que nós temos aqui, pessoal, uma exposição abaixo do limite de tolerância. Mas vamos olhar agora para o nível de ação. O nível de ação é metade do limite, é 2,5. Então, o nosso AREM está abaixo também do nível de ação de 2,5. Então, aqui nós temos uma exposição que não precisa de nenhuma intervenção aí por parte dos profissionais de CST, né? Não há necessidade nesse momento da adoção de nenhuma medida preventiva. Muito bem, pessoal. Então, nós terminamos aqui a nossa aula com esse exercício prático, né? Da resolução aqui a partir da NH 010 do cálculo do AREM, né, dessa avaliação prática da exposição aí de um trabalhador. Então agradeço a todos pela atenção, caso tenham ficado com alguma dúvida, envie para o professor. Obrigado, pessoal, e até a próxima aula.